Lula esperou. Então, disse que deve indicar o sucessor, provavelmente sendo Jorge Messias, entre hoje e amanhã, antes da viagem. Vai ter que conversar com Lula, vai ter que conversar com Davi Alcolumbre. Antes, Davi Alcolumbre é o homem de negócios. Que isso, Andreas? É um senador, homem de negócios, da política. Negociação política. Acho que eu estou falando de quê, gente? Não conheço as atividades privadas e atividade pública. É um homem de negócios. É um negociador da política. E que, aí sim, como imperador, gere o Senado, mais amplamente o Congresso, gere os tempos, conforme os interesses das suas negociações, conforme os seus interesses políticos das negociações. É assim que é. Então Lula vai ter que conversar com o Alcolumbre. Alcolumbre que é Pacheco. Eu não sei, escrevi sobre isso na sexta-feira, não sei o quanto o Alcolumbre quer Pacheco. Quer. Eu não sei quanto o Alcolumbre quer Pacheco, até que medida esse desejo por Pacheco, na verdade, é a conversão de Pacheco em moeda. Moeda para negociação. Negociações políticas. Nós teremos os Pachecos. Quantos Pachecos Alcolumbre está disposto a negociar para aliviar para Jorge Messias? O Senado não vai reprovar Jorge Messias. O presidente indica o próximo ministro do Supremo, mas é o Senado que aprova, ou não. Nunca desaprovou, certo? Vai voltar lá para o início da República, outra história, mas nos nossos tempos recentes, nos últimos 50, 60, 100 anos, nunca o Senado nunca reprovou, nunca negou a indicação de um ministro do Supremo. O Senado não vai negar a indicação de Jorge Messias. Mas Alcolumbre gere o tempo. Você se lembra de Davi Alcolumbre? Você se lembra de Davi Alcolumbre? Ele nem era presidente do Senado, ele era presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E da forma como segurou o agendamento da sessão para que o Senado deliberasse sobre a indicação por Bolsonaro de André Mendonça, ministro do Supremo. Foi aprovado, afinal. Mas você se lembra do tempo que Davi Alcolumbre levou? 5 meses, uma coisa assim. Por quê? Porque estava insatisfeito com o governo. Porque fora presidente do Senado, deixar aquela condição, e aí o governo Bolsonaro não tinha entendido muito bem o que acontecia. Davi Alcolumbre resolveu mostrar para o governo Bolsonaro que quem mandava no Senado, mesmo não sendo mais o presidente, era Pacheco, que quem mandava era ele, Alcolumbre. Estava na CCJ, mas continuava mandando. Rodrigo Pacheco estava ocupando a cadeira. Quem manda no Senado, desde a ascensão de Alcolumbre, é Alcolumbre. O governo Bolsonaro resolveu deixar Alcolumbre de lado naquele ínterim, no primeiro momento, tirou ele protagonista das emendas parlamentares, do orçamento secreto, deixou Alcolumbre meio de lado. Alcolumbre falou, não, deixa eu explicar. E segurou. Segurou a votação, a deliberação no Senado sobre André Mendonça. Então, Lula tem uma relação melhor, digamos assim, mais fluente com Alcolumbre do que tinha Bolsonaro. Lula sabe exatamente quem é quem, entre os mais poderosos no parlamento. Então, Alcolumbre está esperando um telefonema, talvez até se encontrem hoje, né? Daquele jeito, chega aí, vamos conversar. E aí, negocia-se. Negocia-se o quê? Pacheco. Pode dizer essa? Presidente, eu queria muito Pacheco. Olha, Alcolumbre, não vai ser Pacheco, vai ser companheiro Messias. Mas eu não quero que você fique chateado. Pacheco é o que eu tenho planos para ele ser o meu candidato a governador de Minas. Mas de repente, o senhor pode de repente gostar, o senhor já é ministro das comunicações, porque o ministro das comunicações é Davi Alcolumbre. O ministro da Integração Nacional, do Desenvolvimento, é Davi Alcolumbre. Então, não quer? Então, os Correios. Caraca, os Correios. E estão dizendo isso, que Lula poderia oferecer cargos para Alcolumbre nos Correios. Caraca, o Correio quebrado. Meu Deus do céu. A questão dos Correios é exemplar do Brasil. Gasta muito, não para de gastar, os gastos aumentam, as despesas aumentam, a receita cai, produtos ruins, uma estrutura inchada. Mas continua lá com indicados da rapaziada. Que quem paga a conta é você. Aí chega, o bicho pega, o governo não tem, não é que não queira, não tem dinheiro para fazer aporte. Olha que vão, meu Deus, já pensou se tiverem que colocar? Porque não precisa. O Correio é constituído como empresa independente. Já pensou se se cria uma dependência que está posta, né? Sejamos francos. Informalmente está posta. Se estabelece formalmente uma dependência do Correio, dependente do governo, aí tem que botar no orçamento, fazer uma...
Então, como é que se vai empurrar essa zorra dos Correios para frente? Empréstimo, 20 bilhões de reais. Caraca, é o que o governo está pelejando para arrumar que pelejava para arrumar com o MP do IOF. Em arrecada 20 bilhões de reais, 10 bilhões e 25, 10 bilhões e 26, e empurra para 2027 a bomba do Correio, aumentando o endividamento. Alguém acha que esses 20 bilhões, garantidos por nós, pela União, em grande medida, alguém acha que esses 20 bilhões vão ser pagos? Vai virar dívida financeira no nosso lombo, nos Correios, que o governo Lula resolveu manter. Eu nem entro no mérito também aqui de privatizar, não privatizar. Eu acho que, minha opinião, o Congresso deveria ser diminuído, o Congresso não. Os Correios deveriam ser diminuídos, deixar esvaziar, desmobilizar a sua parte podre e ineficiente, entender a lógica de uso dos Correios hoje e partir para a desestatização. Mas o governo Lula resolveu não fazer. É legítimo. Foi eleito, todo mundo sabia. Foi eleito o projeto de poder em 2022 que não desestatizaria os Correios, certo? Isso foi dito. Não é uma surpresa. Mas se você resolve manter os Correios consigo, você resolve manter os Correios no Estado, você tem de sanear o bicho. Você não pode chegar a quase 5 bilhões de reais de prejuízo no semestre, nesse ano, primeiro semestre, 4 bilhões e carambada. Bilhões de prejuízo. Isso é quase um fundo eleitoral. Mas, fecha o parênteses, corri para voltar aqui. A Alcolumbre talvez receba... Alcolumbre, como é que... O senhor é nosso sócio. O Alcolumbre é um partido. Certo? Nosso parceiro. Tem ministério. Como é que a gente... Quantos Pachecos para a gente pacificar para o Jorge Messias? Não quero negociação. Não tem negociação. Aos poucos, você vai aumentando a superfície alcolúmbrica na máquina federal. Negociação política. Lula vai conversar com o Alcolumbre, tudo mais constante. O perfil é esse, indicar Jorge Messias. Qual é o perfil? A minha coluna de sexta-feira passada, recomendo que você leia, considero muito boa. Eu explico o que Lula quer no Supremo. Ele quer um novo Flávio Dino. Ele quer alguém com perfil de Flávio Dino. E esse alguém é Jorge Messias. Melhor. Jorge Messias é quem, entre as opções disponíveis aí, entre o e-mail que se pode ver, Jorge Messias é o que se encaixa melhor naquele perfil. E Jorge Messias, mérito dele, percebeu o que deveria fazer para ser o novo Flávio Dino. Ele ocupou... Flávio Dino se espalhava completamente como referência jurídica no governo Lula. Ademais, politicamente ativo, ia para o confronto. Atividade política forte de Flávio Dino. Virou ministro do Supremo e continuou da mesma maneira. Tesoureiro de emendas parlamentares agora, se me permitem a maledicência. Continua igual. O senador togado, compondo bancada de governo no Supremo Tribunal Federal. É o que se espera de Messias. Messias entendeu? Ativo em redes sociais, comenta tudo, ativo, proativo, toda a pinta de quem age de ofício, agiria de ofício no Supremo Tribunal Federal. À esquerda, militante à esquerda, legitimamente, esse é um governo de esquerda, preencheu o espaço que era de Flávio Dino, sacou que era o que Lula queria. Pensando no que passou, Lula ficou quase 600 dias preso. É claro que isso condiciona decisões que têm a ver com o tribunal, com corte, especialmente com o Supremo, onde tem foro. Não vai escolher um Joaquim Barbosa, César Peluso, Aires Brito, sobre quem não teria controle. Juristas, mais ou menos, goste-se deles mais ou menos. Indicar alguém, com as qualidades que tiver, que seja fiel e que tenha disposição para compor bancada. Ainda mais se Lula, e eu acho que isso vai continuar, se Lula insistir no discurso de confronto com o parlamento. Parlamento inimigo do povo, votando contra os interesses. Aumento de impostos. Né? Votando contra os interesses do povo. Parlamento. Se Lula for insistir nesse discurso, que é um discurso forte e que se desdobra da sua grande bandeira, a partir do qual fará a campanha de 2026, que é a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, se esse é o norte, tanto mais precisará de um Supremo forte consigo. Se vai para o confronto com o Congresso, se desiste, em certo sentido, a menos de ano da eleição, se de alguma maneira desiste da governabilidade, ou abre mão das relações com o centrão tarcisista, bolsonarista, se isso acontece, se, portanto, presume-se que terá mais derrotas no parlamento, tanto mais importante será ter um Supremo forte, com uma bancada sua forte.
Francamente, é disso que se trata. E aqui a gente bota a bola no chão. Por isso eu acho que o perfil é esse, de Messias, entendeu? Dino era o jurista do governo. Dino saiu, veio o Lewandowski. Lewandowski não existe. É Jorge Messias em todo lugar.